acabei de sair da reunião com o relator da Comissão de Direitos Humanos da OEA. Eu tenho muita coisa para falar para vocês. Bombas e bombas e bombas que eu preciso compartilhar com vocês. Na verdade, vai ser um desabafo com vocês. E vou acionar aqui o meu sincericídio. E que a OEA já demonstra claramente que essa vinda ao Brasil é um movimento simplesmente político e para a defesa dos ministros do STF, infelizmente. Isso se torna claro para aqueles que conhecem a doutrina. Para não quem conhece, acho que isso é normal. Mas aqui eu estou abrindo para vocês informações que vocês poderiam nunca ter na vida de vocês. Muito menos com essa imprensa que estava agarrada a esse grupo aqui, né? Eu fui falando de salários, então eu fui falando dessa questão deles chegarem para o STF. Falei assim, olha, qualquer coisa que você apresentar, eu tenho certeza absoluta que não é para defender os que tiveram seus direitos violados. É para defender os ministros do STF. Anotem isso que eu estou dizendo para vocês. Eles vieram, isso a gente chama de contra-inteligência, eles vieram, tipo assim, o Trump, outra coisa, informação importante, os Estados Unidos abandonou a OEA e cortou o orçamento da OEA. Então, antes, eles tinham uma influência diplomática com a OEA. Eles não eram signatários, mas eles tinham uma relação de tipo assim, eu que mantenho a estrutura da OEA para poder a OEA trabalhar. Os Estados Unidos cortou a OEA. Então eu perguntei ao Marco Rubio, que é o secretário-geral do governo Trump, perguntei diretamente para ele se a comitiva que estava vindo para cá tinha a solicitação ou a ordem deles virem para cá para poder ver o que está acontecendo com o Brasil. Ele disse, não. Não partiu nenhuma ordem daqui, porque nós também suspendemos o orçamento que eles tinham, que os Estados Unidos pagavam, né, através dessa USAID, e não queremos relacionamento nenhum com a OEA, porque eles vão montar uma estrutura de informações, de denúncias, para então ter, ao longo desse ano, construir uma defesa para Alexandre de Moraes, a pedido de Gilmar Mendes. Que hoje, com a saída dos Estados Unidos, quem coordena a OEA é Gilmar Mendes. Inclusive, uma notícia para vocês que nunca eu divulguei e nunca foi divulgado. Vou soltar duas logo de sincericídio. Na noite do dia 8 para o dia 9. Na noite do dia 8 para o dia 9, conseguimos abrir o portão, pegamos os mais idosos que estavam sozinhos e que estavam ali meio que sem saber porquê. Forcei que abrisse o portão e eles foram liberados. Os que ficaram foi porque queria continuar com o filho que estava ali preso, com a filha, com a nora, e aí continuaram lá. Mas foi com muita... Vocês não imaginam. E outra, quando na manhã do dia 9, no galpão, eu estava fazendo a minha fiscalização, fiscalizando tudo, chegou um, cortou os pulsos na minha frente, tentou o suicídio na minha frente. Levantaram, isso é mentira. Eu tenho como provar, porque eu tenho fotos de quando, de forma rápida, os bombeiros chegaram até ele e conseguiram salvá-lo. E eu tenho essa foto. Em janeiro, esteve uma comissão do STF lá, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tiveram uma reunião. Aquele que me falou que missão dada é missão cumprida, e outros mais. Estiveram lá com essa equipe que está aqui, mas isso não é só uma coisa que pode se confiar. Antes, quem indicou o brasileiro para estar representando o Brasil na OEA, que é a Organização Americana, Interamericana, enfim, Internacional Interamericana, eles, da OEA, eles simplesmente indicaram o juiz, para ser um juiz nessa corte, nada mais, nada menos do que o advogado do Gilmar Mendes e o mesmo que era professor
na faculdade de Gilmar Mendes, que ele é dono de uma faculdade, o UNB, eu acho, se não me engano, em Brasília, e também coautor de vários livros junto com Gilmar Mendes. Então, a ligação do Rodrigo, até o sobrenome dele é meio complicado, eu anotei aqui, mas eu vou achar e vou dizer. Rodrigo Mudrovich. Rodrigo Mudrovich. Ele é advogado e foi indicado por Gilmar Mendes. Mas na época, quem estava presidindo o Brasil era Bolsonaro. Ele estava entrando no governo. Então, para fazer um relacionamento bom com o STF, com o Executivo, ok, então o STF está indicando esse nome, então tudo bem, então vai. Ele chegando no governo, isso é natural, porque você parte do pressuposto que você mede as pessoas com a tua régua. Então, se está sendo feito isso, eu não vejo maldade, não estou vendo troca de nada, é só uma indicação, eu vou indicar. Só que Bolsonaro não poderia imaginar que a régua dele é muito diferente da régua dos ministros do STF. Todo isso é notório. Mas não vamos falar de partido, disso, de Bolsonaro, porque aí começa a vir radicais e tal. Vamos tentar ir nas questões técnicas. E eu não tenho, afirmo aqui, eu sou conservador, patriota e de direita, para não ter dúvida. Bom, então, coincidentemente, eu disse isso para o relator, muito me chama atenção que no ano que teve a manifestação, coincidentemente, o Rodrigo Mudrovich, indicado por Gilmar Mendes, ele deixa a posição de juiz e vai para vice-presidência da OEA. Então disse para ele o seguinte, eu vou pensar na possibilidade que não está sendo um movimento político e do sistema. Por quê? Aí eu falei outra pergunta para ele. Acredito que por você ser um repórter e estar como relator, não tem experiência de uma investigação. Porque o que você fez de chegar ao Brasil e encontrar com o STF, primeiro, com o suspeito, não existe isso. Ele não deveria nem ter contato com o suspeito. Primeiro é com as vítimas. Gente, mas isso é tão básico. É a mesma coisa eu botar um policial para fazer a apresentação do Jornal Nacional. Porque ele está pegando uma pauta que depois da Segunda Guerra é o maior exemplo de crimes contra a humanidade depois da Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, são as maiores violações de direitos humanos que está acontecendo pós Segunda Guerra Mundial. Bora cair a ficha de vocês? E eu vou ler aqui. Aí eu fiz questão de colocar o que seria o correto dentro das doutrinas investigativas. Na minha trajetória de 30 anos na área de inteligência, interrogatório, operações especiais, aprendi que existem princípios internacionais fundamentais e que a OEA já demonstra claramente que essa vinda ao Brasil é um movimento simplesmente político e para a defesa dos ministros do STF, infelizmente. Isso se torna claro para aqueles que conhecem a doutrina. Para não quem conhece, acho que isso é normal. Mas aqui eu estou abrindo para vocês informações que vocês poderiam nunca ter na vida de vocês. Muito menos com essa imprensa que estava agarrada a esse grupo aqui, né? Esse lixo. E aí eu segui, vou explicar. Em uma investigação sobre violação de direitos humanos e crimes contra a humanidade, a prioridade da comissão deve ser ouvir primeiro as vítimas e testemunhas, antes de entrevistar os suspeitos ou acusados. Isso ocorre por alguns motivos. Aí eu relacionei aqui. Coleta de provas e testemunhas. As vítimas e testemunhas geralmente fornecem informações cruciais sobre os crimes, permitindo que a comissão estabeleça um quadro inicial do que ocorreu, identifique padrões de violações e levante evidências que possam ser confrontadas posteriormente. Eu falei isso com ele. Segundo, proteção das vítimas. Olha isso. Em muitos casos, as vítimas ainda podem estar sob risco
e ouvi-las primeiro ajuda a estabelecer medidas de proteção e garantir que suas versões sejam registradas antes que possíveis interferências ou vidas sejam ceifadas. Ou seja, escute a vítima primeiro, que ela pode até ser morta. Você vê a prioridade de escutar a vítima e de não ir na reunião no STF com Alexandre de Moraes, que não é suspeito. Não tem suspeito. Ele é o executor do crime. Terceiro, evitar manipulação no processo. Então, tudo isso aqui, ele cagou para isso. Evitar manipulação do processo. Aí eu boto aqui. Se a comissão começasse pelos suspeitos, haveria o risco de que suas versões dos fatos influenciassem ou contaminassem os depoimentos das vítimas. E é essencial garantir que as vítimas relatem suas experiências de forma espontânea. E você não escutou as vítimas até agora. Só o suspeito e os advogados. E os parlamentares que foram vítimas. Porque eu também era testemunha do dia 8, passei a ser vítima também. Só depois de reunir os depoimentos das vítimas e testemunhas que a comissão pode passar para os suspeitos, confrontando com eles as evidências já reunidas e garantindo assim um processo justo e bem fundamentado. Então, para quem não conhece as doutrinas de investigação, de depoimento, de interrogatório, é isso. Principalmente quando se fala em violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade. Ou seja, tem vítimas que podem ser mortas. Eu me enquadro nessa, porque hoje eu também sou vítima. Eu sou testemunha e também sou vítima. Mas para mim, foda-se. Minha preocupação são com os que estavam lá no galpão. Então eu li isso para ele. Ele ficou sem jeito. E eu disse para ele, olha, eu não preciso apresentar nenhum documento aqui, porque todos, milhares de documentos já estão lá na OEA desde 2023. Tá? Em cima você vai ver escrito Gabinete do Senador Marcos Duval. Desde o dia 9 de janeiro de 2023, a OEA já está recebendo documentos, provas, vídeos, fotos e tudo mais comprovando crime contra a humanidade só no dia 8, com quase 2.000 patriotas. Só aí ele já devia falar assim, não precisa nem o restante, não precisa. Tem que condenar mesmo o suspeito. Isso só dia 8. E disse para ele, porque a comissão falou, não, tem que enviar os documentos. Eu falei, já está com vocês, todos os documentos. Do dia 8, inclusive, aí eu li os meus. Decisão de um único ministro, o Carrasco Alexandre. Aí botar ele como suspeito. É óbvio. 2 mais 2 são 4, não tem como ser outro resultado. Aí eu disse para ele, pronto, eu como vítima agora, censura total e supressão da liberdade de expressão, bloqueio das minhas redes sociais e pedindo a minha comunicação com a sociedade, com os meus eleitores, prestação de contas. Se eu falar no plenário do Senado, eu ainda pago R$50 mil por cada um que compartilhar, não é vocês que pagam não, tá? Sou eu. Se ele identificar que no Sudeste teve 10 postagens, eu falando, eu pago 500 mil. Não são vocês não. Então, espalhem mesmo para todo mundo. Não é porque eu tenho dinheiro não, é porque isso é um escárnio, é um absurdo. R$50 mil para cada emissora que me entrevistar. Eu pago. Perseguição política, crime contra a humanidade, porque eu sou um representante da sociedade brasileira. Não é o Marcos Duval, filho de Humberto e Eliana. É o senador da República, eleito de forma democrática, que representa os brasileiros, os interesses dos brasileiros. Então, perseguição política e censura, ele não sabia disso. Por eu ser um parlamentar, seja senador ou deputado, entra na categoria de crimes contra a humanidade,
porque não é contra a pessoa do Marcos Duval, é contra todos os eleitores e a população brasileira, que mesmo que não me elegeram, não votaram em mim, mas na função que eu exerço, eu represento todos, tenha votado em mim ou não. Então, entra como crime contra a humanidade. Podem ir anotando tudo isso. Vocês precisam ter conhecimento para confrontar quem vier com papinho de manipulação de informação. Então, abertura de investigações ilegais, né, contradizendo, assim, sem denúncia da Procuradoria-Geral da República, que cabe à PGR ou o Ministério Público, são eles que fazem a denúncia de crimes. Olha, a Polícia Federal apresentou para a gente uma série, ou a Polícia do Estado, que é o Ministério Público, ou a Polícia Federal, que é o Ministério Público Federal, ou a PGR. Olha, eles apresentaram um monte de documentos, reavaliamos, investigamos o que estava faltando e realmente confirma possibilidade de crime. Aí é enviado para a Justiça, seja estadual, ou federal, ou STF, que cabe só julgar parlamentares, o resto é defender a Constituição e julgar só parlamentares. Se você não é parlamentar e está sendo julgado por lá, é uma ilegalidade, é um ato contra a Constituição. O que jurou defender a Constituição e o que era, até então, tinha um notório saber constitucional. Aí eu falei das restrições, o abuso de poder, apreensão do passaporte, meu direito de ir e vir representar o Brasil e tal. Comecei a falar em invasão e apreensão de equipamentos do Senado, que tem 45 dias. Se fosse meu pessoal, eles tinham 45 dias para devolver meus equipamentos. Como eles apreenderam equipamentos também do Senado Federal, eles não deveriam nem ter tirado do Senado. Eles que têm que levar o equipamento deles para poder subtrair as informações nos computadores. Então, ao levar os equipamentos do Senado e de um senador, eles cometeram um crime de furto. Furto! E é lógico que eu denunciei todos. Não só o ministro, mas quem furtou, quem compactou com a ilegalidade do ministro. Então, crime de furto, furtou, e já tem 2 anos que não é devolvido. Chegou até mim informações que o meu computador pessoal, como nada foi descoberto, está em outro país, não vou dizer aonde, tentando descobrir se de dentro, tem alguma coisa que o senador que trabalha com inteligência pode estar guardado e a gente não conseguiu com os nossos equipamentos aqui a descobrir. E já vai fazer 2 anos que meu computador está lá com eles. Toma! Show? Nada. Existe... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe inteligência e contra-inteligência. Bom, então, violações, separação dos poderes, cagou para separação dos poderes, risco de vida, meu risco de vida iminente, por conta do meu sincericídio e por estar falando com vocês aqui. De novo, nós estamos quase chegando a 10 mil. Outro levantamento, anotem os cálculos que eu fiz das pessoas censuradas, perseguidas. Seguinte resultado, 99% são brasileiros conservadores, patriotas, de direita, centro-direita. 1% são de esquerda. Na verdade, foram órgãos como é que fala? Que defende trabalhadores e tal, tipo uns troços assim, que criticaram o ministro Alexandre de Moraes. Aí, o ministro mandou tirar a plataforma do ar. Então, não é porque eles foram defender os patriotas, não, porque eles foram também dizer, olha, espera um pouquinho, isso não é correto, não está na lei isso. Aí o Alexandre mandou tirar. 1%. Na verdade, foram só 2 instituições de esquerda que foram censuradas, mas já estão com tudo de volta, lógico, óbvio, né? Isso caracteriza perseguição política. Isso é crime contra a humanidade. Vou falar de novo. Não é violação dos direitos humanos, não. Está muito mais acima. É crimes contra a humanidade. Nós estamos falando de vários crimes, desde o dia 8 até esse. Xandão, ele se equipara hoje
ele supera a quantidade de violações aos direitos humanos do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ah, mas lá foi mais cruel. Não, não importa, a categoria não importa. Eu fui falando de salários, então eu fui falando dessa questão deles chegarem para o STF. Falei assim, olha, qualquer coisa que você apresentar, eu tenho certeza absoluta que não é para defender os que tiveram seus direitos violados. É para defender os ministros do STF. Anotem isso que eu estou dizendo para vocês. Eles vieram, isso a gente chama de contra-inteligência, eles vieram, tipo assim, o Trump, outra coisa, informação importante, os Estados Unidos abandonou a OEA e cortou o orçamento da OEA. Então, antes, eles tinham uma influência diplomática com a OEA. Eles não eram signatários, mas eles tinham uma relação de tipo assim, eu que mantenho a estrutura da OEA para poder a OEA trabalhar. Os Estados Unidos cortou a OEA. Então eu perguntei ao Marco Rubio, que é o secretário-geral do governo Trump, perguntei diretamente para ele se a comitiva que estava vindo para cá tinha a solicitação ou a ordem deles virem para cá para poder ver o que está acontecendo com o Brasil. Ele disse, não. Não partiu nenhuma ordem daqui, porque nós também suspendemos o orçamento que eles tinham, que os Estados Unidos pagava, né, através dessa USAID, e não queremos relacionamento nenhum com a OEA. Aí eu falei, poxa, mas assim você abandonou. Não, eles estão preocupados, porque isso daqui isso daqui é como se eu comparasse uma Ferrari e a OEA é como se fosse um kart. Entendeu? Então eles estão preocupados com a Ferrari, que vai dar muito mais explosões pelo mundo afora, inclusive no Brasil, que já está dando, do que a OEA. Aí ele falou, cuidado. E aí eu fiz uma live que tiraram do ar. Simplesmente, quando eu terminei a live, tiraram do ar, que eu disse que era o lobo travestido de ovelha. E eu disse para os parlamentares, cuidado no que vocês vão dizer. Falem o que somente vocês já disseram. Não falem nada mais além disso, porque eles vão montar uma estrutura de informações, de denúncias, para então ter, ao longo desse ano, construir uma defesa para Alexandre de Moraes, a pedido de Gilmar Mendes. Que hoje, com a saída dos Estados Unidos, quem coordena a OEA é Gilmar Mendes. Segura essa. Simplesmente Gilmar Mendes tem um amigo, um funcionário, um parceiro, um sei lá o quê, que é vice-presidente da OEA. Ele falou, vai lá, faz um movimento político lá para achar que nós estamos fazendo alguma coisa. 2 anos depois, eu disse a eles, porque a gente tem que receber as denúncias. Falei, acorda. Desde 2023 eu estou denunciando o crime contra a humanidade do dia 8 de janeiro, porque eu fui o único parlamentar que esteve no galpão. Não é porque os outros não quiseram ir, não, porque os outros foram impedidos. Sabe por que eu entrei? Porque os policiais disseram, poxa, ele já deu aula aqui, ele foi instrutor nosso aqui na academia de polícia. Então ele entra como instrutor, impedindo parlamentares de entrar, que é um crime, hein? Porque o parlamentar ele tem um poder de fiscalizar o executivo. Inclusive, uma notícia para vocês que nunca eu divulguei e nunca foi divulgado. Vou soltar 2 logo de sincericídio. Na noite do dia 8 para o dia 9. Na noite do dia 8 e dia 9, conseguimos abrir o portão, pegamos os mais idosos que estavam sozinhos e que estavam ali meio que sem saber porquê. Forcei que abrisse o portão e eles foram liberados. Os que ficaram foi porque queria continuar com o filho que estava ali preso, com a filha, com a nora, e aí continuaram lá. Mas foi com muita... Vocês não imaginam. E outra, quando na manhã do dia 9, no galpão, eu estava fazendo a minha fiscalização, fiscalizando tudo, chegou um, cortou os pulsos na minha frente, tentou o suicídio na minha frente. Levantaram, isso é mentira. Eu tenho como provar, porque eu tenho
fotos de quando, de forma rápida, os bombeiros chegaram até ele e conseguiram salvá-lo. E eu tenho essa foto. Porque quando eu vi que ele estava sendo atendido, eu tirei foto para documentar. E vi que ali era o momento de eu sair. Eu pedi para sair. Pedi não, eu falei que eu iria sair. Por quê? Queria começar um efeito manada, que a gente chama. Nossa, um ali cometeu suicídio, aí o outro está desesperado, então eu também vou. E ia ser uma onda de pessoas tentando se matar. Olha a gravidade! Em um momento, quando for o momento, eu vou tornar público essa foto. Para provar para vocês que um que estava ali preso tentou se matar na minha frente! Pois é, pessoal, olha só que situação, hein? Para quem achava que a OEA estava vindo aqui para salvar a democracia, para defender os patriotas que estão ali presos até hoje, para poder ajudar Jair Bolsonaro a se tornar elegível novamente, para julgar os atos de ativismo judiciários ali em Brasília por ministros, para parar o abuso ali que está acontecendo por autoridades em Brasília, principalmente contra a direita e contra os conservadores, se enganaram, pessoal. Na verdade, o senador Marcos Durval, ele já foi da SWAT, da Polícia Federal e até tem informações, ele tem envolvimento com a CIA. Ele tem 3 passaportes internacionais. Então, é uma pessoa que trabalha no ramo investigativo há muitos anos. E ele sabe exatamente o que acontece. Por isso que ele entrou no Senado Federal, porque ele ficou conhecendo várias coisas que acontecem por detrás das cortinas que eu e você não sabemos. E por isso que ele entrou na política, para poder tentar desbaratinar esse tipo de conluio que acontece aí. E agora ele vem trazendo aqui essas bombas. Vejam só, pessoal. Então será que essa visita da OEA, que trouxe aí um suspiro e uma esperança para tantos brasileiros, não passava simplesmente aí uma armação, e que quem está por trás de tudo isso é Gilmar Mendes, que está fazendo uma cobertura para o Alexandre de Moraes, porque sabe que Donald Trump, Elon Musk e companhia vem com tudo aí agora nesse ano para cima do ativismo judiciário aqui no Brasil. Então agora Gilmar Mendes está fazendo essa cobertura, dando essa proteção, e para isso forjou aí essa vinda da OEA, como se eles estivessem vindo aqui no Brasil. Olha só que absurdo, pessoal. Como se eles estivessem vindo aqui no Brasil para poder fazer justiça, defender direitos humanos. Só que não, né? E ainda tem mais. E tudo isso a gente achava que Donald Trump estava por trás, Elon Musk, né, os Estados Unidos. Só que agora vem o Marcos Durval aí falar que realmente Donald Trump, esse governo, esse novo governo nos Estados Unidos, cortou as relações com a OEA, cortou o financiamento com a OEA. Quem passou essa informação para ele foi o Marco Rubio, que trabalha diretamente ali com Donald Trump. Olha só, pessoal, existe sempre, eu tenho falado isso aqui nesse canal, existe uma verdade por trás da verdade. Aquilo que a mídia mostra, pessoal, tudo que a Globo mostrar, a CNN, a Band News mostrar, você pode achar uma coisa, não é a verdade. Existe uma outra verdade. Porque o povão, o grande povão mesmo, fica sabendo de pouca coisa. Na verdade, esse tipo de informação que o Marcos Durval está trazendo aqui, nós vamos confirmar agora, nas próximas semanas. Porque se essa visita aqui desse relator, da OEA, da comissão ali, né? Se realmente vingar e trouxer uma repressão ali, uma represária nos ministros do STF, aí sim, realmente o Marcos Durval está doido, está pensando aí pelos buracos da cabeça e ele está errado. Agora, se tudo isso, essa visita aqui, esse relatório que ele vai prestar, né, for tudo acabar em pizza e não der nada para os ministros do STF, para Lula, para o consórcio político ali, consórcio comunista em Brasília, como eles gostam de ser chamados, se não der nada e acabar em pizza, vai ficar confirmado que o Marcos Durval estava certo, que ele estava certo, que isso foi só uma armação para passar o bico aí, né, para passar o pano, e o povo brasileiro fica a ver navios. Na verdade, nós estamos sendo enganados há muitos anos, pessoal, há muitos anos, não é da agora não, é há muitos anos. O PT vem dominando esse país aí há 22 anos, pessoal. Os presos aí que roubaram milhões, se não bilhões aí do povo brasileiro, como Sérgio Cabral, Eduardo Cunha,
José Disseu e vários outros estão soltos e vão concorrer agora em 2026. O Lula foi condenado por 5 processos em 3 instâncias e está aí presidente do Brasil. Você tem dúvida que o povo brasileiro está sendo enganado? Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou dessa posição aí do senador Marcos Durval. Será que ele está viajando na maionese ou será que os argumentos e as provas que ele trouxe aqui faz mesmo sentido? E realmente essa vinda da OEA aqui foi só uma fachada, né? Foi só uma cortina de fumaça justamente para proteger ali o sistema que é forte, que é poderoso e que não quer perder o poder ali em Brasília. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. O comentário é livre, pessoal. Pode colocar aqui. O que você acha? Se é tudo uma armação ou não. Realmente, esse relatório que eles vão soltar logo mais aí vai trazer algum benefício, principalmente para aqueles presos políticos que estão ali e precisam ser anistiados, precisam ser vistos de uma forma mais intensa. O que você acha? E eu quero te convidar também para se inscrever aqui no canal. Se você nos acompanha e gosta desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, pessoal. Você não tem nada a perder e só tem a ganhar com informações como essa. No mínimo, o que ele está falando aqui precisa ser averiguado. No mínimo, porque é gravíssimo essas denúncias que o Marcos Durval está fazendo. Então se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e vamos continuar aqui mostrando a verdade. Até a próxima.